2 de dezembro é o Dia Nacional do Samba. A data é uma homenagem ao compositor Ari Barroso, autor de clássicos do samba como Aquarela do Brasil e Na Baixa do Sapateiro, uma homenagem à cidade de Salvador. A data faz referência à primeira visita dele à Bahia. Aliás, você sabia que o samba de roda baiano é patrimônio histórico cultural brasileiro e foi proclamado obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco em 2015? Essa é a pauta do Viva a Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Juni. Boa tarde também a você em casa acompanhando mais um Viva a Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale. E o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. E para falar sobre samba, hoje é dia do samba, a gente está comemorando nessa sexta-feira, está o professor Marcel Oliveira de Souza, que é professor de História e Patrimônio Cultural. Seja bem-vindo ao Viva, professor. Obrigado, agradeço o convite de vocês. Então, para começar falando um pouquinho sobre a data, também para o pessoal que está em casa se situar um pouquinho, a gente gostaria de saber qual é a origem do samba e também como ele passou a fazer parte da cultura brasileira, porque ele não é, originalmente brasileiro, tem raízes africanas, né, professor? Bom, o samba tem a sua origem num caldeirão de manifestações culturais brasileiras, afro-brasileiras. E ele nasce dessa mistura de gêneros e de manifestações de cunho popular e acabou por se tornar uma música popular talvez a mais representativa da cultura brasileira, né? Mas a origem do nome samba, ela é um pouco controversa, há discordância entre os estudiosos, mas nós podemos dizer que uma das versões mais aceitas é que esse nome samba, ele derive de uma manifestação angolana que se chama semba. Então, provavelmente, esse nome deriva dessa manifestação que tem origem na Angola, né? Uhum. Professor, qual que é a importância do samba num contexto social e político no Brasil? Bom, o samba, ele de fato representa, talvez a manifestação em termos de música que tem um apelo maior com o público nacional, isso de norte a sul. É talvez o gênero mais reconhecido internacionalmente e que representa muito essa ideia de identidade nacional. Por mais que a nossa identidade brasileira seja múltipla, multifacetada, o samba é talvez o gênero que unifique um pouco essa ideia de Brasil que nós temos, né? É importante lembrar que é por volta dos anos 40, os anos 30 e anos 40, em que o samba ascende, digamos, a essa categoria e por uma via também política. Getúlio Vargas e todo esse nacionalismo que representava a política varguista, que depois culminou no Estado Novo, de certo modo elevou o samba a essa categoria de música nacional, né? É interessante você falar assim, né, que o samba ele também é identidade nacional e tem grande representatividade lá fora, porque a música envolve muito os elementos dele, né, porque tem elementos que são só dele e que vão dar vida ao samba e vão trazer essa representatividade toda para o Brasil. Você pode falar um pouquinho sobre como que o samba ele é representado, quais são os elementos que são utilizados nele que o transformam então diferente dos outros gêneros? Bom, o samba ele tem, digamos, uma característica muito particular que é essa característica de ter se tornado um gênero que nasceu mais ou menos entre a Bahia e o Rio de Janeiro e aos poucos ele foi ganhando força. E é importante lembrar que ele ganha essa força ao mesmo tempo em que surge, digamos assim, uma música popular
em torno das novas mídias, das novas tecnologias de mídia. Esse ano é o ano do centenário, está sendo considerado como o ano do centenário do samba também, porque é a data do centenário da gravação daquele que foi considerado o primeiro samba, que é o samba pelo telefone, de Donga, que era um parceiro musical de Pixinguinha nos Oito Batutas, né? Então, lá em 1916, houve essa gravação desse samba, e a partir daí o samba foi alçado junto com o surgimento do rádio, com o surgimento com a popularização do disco, o samba foi se tornando essa representação da música popular urbana, né? Então essa é uma característica muito importante, assim como o jazz nos Estados Unidos também surge juntamente com essas tecnologias de mídia. O samba no Brasil ele tem essa característica, né? Legal. Professor, que instrumentos musicais não pode faltar numa boa roda de samba? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque o samba não é nada homogêneo, ele é um pouco heterogêneo. Com o passar do tempo ele foi se fundindo com diversas outras manifestações e ele é dinâmico, foi se transformando, né? Mas quando nós pensamos em samba, nós podemos dizer que não pode faltar o pandeiro, claro, o cavaquinho, o tamborim, o bumbo, o surdo, e, bom, uma grande dose de síncopa, né? De ritmo. E uma questão muito forte no samba também é a questão do improviso e de letras muito rápidas, se a gente pensar pelo menos no samba enredo, né? Como é que tem que ter essa técnica, o cantor de samba? Ele tem que ser muito ágil, tem que ter um raciocínio lógico para letras muito bom? Com certeza. Essa é uma característica que é difícil entender como as pessoas acabam desenvolvendo essa habilidade, né? De fato, o samba, inicialmente, ele tinha mais essa característica do improviso. Nas rodas de samba tradicionais, o improviso era sempre a bola da vez, e com o passar do tempo, o samba foi se engessando, entre aspas, e se transformando em uma música com uma letra definida para que pudesse ser tocado, gravado e conhecido do público, né? Mas inicialmente o samba tinha essa característica obrigatoriamente de ser uma música de caráter improvisatório. O professor já citou os vários instrumentos, né, que fazem parte do samba. Sim. E seria interessante porque a gente fica imaginando que há vários tipos de samba, né, na nossa cabeça. Sim. Quais são as vertentes que dão segmento do samba? São diversas. É difícil lembrar de cabeça aqui, fazer uma lista mais precisa, mas existe o samba de roda, existe o samba de gafieira, existe até um samba que se funde com o rock, né? A bossa nova é um gênero de samba que se aproxima, de certo modo, do jazz, embora muitas pessoas não gostem dessa definição, mas digamos que um samba que dialoga com o jazz. Enfim, são inúmeros. Existe o samba carnavalesco, o samba enredo, né? E aquele que era conhecido também como o samba do meio do ano, que era um samba um pouco mais calmo, não tão agitado, com uma letra que tinha uma característica mais romantizada. Enfim, são inúmeros. É difícil falar no samba de forma homogênea, né? Ele é algo muito heterogêneo que engloba diversas manifestações, né? Professor, como é que a gente consegue relacionar o samba com o carnaval no Brasil? Porque a gente sabe que o carnaval não é uma festa somente brasileira, né? A gente tem manifestações de carnaval em outros países também. Mas pegando na questão do Brasil mesmo, quando que o samba começou a se unir com a questão do carnaval aqui no Brasil? O carnaval sempre foi uma manifestação bem importante no Brasil, e nem sempre, ainda hoje, ele é sinônimo de samba, né? O carnaval ele tem a sua característica própria em cada região do país. O maracatu é um exemplo, o frevo é um outro exemplo, né? As marchinhas de carnaval ainda estão aí desde sempre, mas o samba ele se torna mais representativo pro carnaval, principalmente com o surgimento das escolas de samba
que se dá a partir dos anos 40, mais ou menos, como eu já havia comentado, com as políticas nacionalistas de Getúlio Vargas, né? O samba ele ganha esse caráter mais oficial, digamos assim, nesse período, né? Agora, aproveitando a pergunta do Lucas, professor, como a gente sabe, no Rio, principalmente São Paulo, são cidades que todos os anos o Carnaval traz também a apresentação das escolas de samba. Você acredita que o samba em si ajudou a formar essas escolas e os enredos de escolas de samba e a formar essa festa? Com certeza. O samba eu acho que é o elemento básico, é o molho que dá, resulta nessa mistura, né? O samba com certeza ajudou a alçar o carnaval a esse patamar que nós vemos hoje internacionalmente reconhecido, né? Um verdadeiro patrimônio da humanidade, que representa muito a identidade brasileira, né? Uhum. Professor, a gente já viu aqui a respeito um pouco da história e da origem do samba, mas só para complementar esse ponto, como que o samba foi se propagando no Brasil mesmo, que você já falou até, né? A gente falou do Rio de Janeiro, de São Paulo, falamos lá um pouco mais do Nordeste também. Como é que ele foi ganhando, além da parte midiática, como você citou, como é que ele foi ganhando espaço e sendo aceito pelo Brasil ao longo dos anos? Eu diria que o principal elemento que proporciona isso é de fato a mídia, o rádio e o disco. Mas, com certeza, o gosto do brasileiro, aos poucos, foi se transformando e incorporando esse gosto pelo samba. Mas eu diria que o principal elemento, sem sombra de dúvida, é a difusão do rádio e do disco, principalmente nos meios sociais, né? Nesse ponto eu pergunto então, professor, o samba foi bem aceito quando ele começou a ser popularizado, antes mesmo até da inserção midiática, mas parando para pensar no contexto quando o pessoal começou a fazer as rodas de samba, tanto lá no Nordeste quanto no Rio de Janeiro, quando teve essas primeiras manifestações no Brasil, a sociedade aceitou bem o samba ou ele foi, a princípio, um movimento marginalizado? Não, o samba ele foi, sim, muito marginalizado. As manifestações afro-brasileiras foram muito reprimidas por muito tempo, abaixo de cacetete da polícia, né? E o samba só foi aceito mesmo a partir das primeiras décadas do século XX, né? Você já citou a música Pelo Telefone, que foi a primeira, né, grande música do samba. Tem algumas outras músicas que ajudaram a consolidar o samba como um gênero musical e popular no Brasil? Com certeza. Eu não citaria as músicas, mas talvez alguns compositores, né? O Donga, a Pixinguinha, Noel Rosa, é também um nome muito importante. Ari Barroso, e falando em Ari Barroso, a Aquarela do Brasil talvez seja um dos sambas mais reconhecidos em todo o mundo, né? Hoje nós estamos comemorando o Dia do Samba, hoje dia 2 de dezembro, e estamos conversando com o professor Marcel Oliveira de Souza, que é professor de História e Patrimônio Cultural. Daqui a pouquinho o Viva tá de volta. Nós já estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje conversando com o professor Marcel Oliveira de Souza, que é professor de História e Patrimônio Cultural. Muito bem, professor, a gente está aqui falando sobre samba, aproveitando hoje o Dia do Samba, dia 2 de dezembro, e eu queria saber, professor, o que os artistas de samba gostavam de manifestar, o que eles tinham nas letras e nas melodias que eles queriam passar a partir da sua arte? Bom, o samba que se tornou inicialmente o primeiro samba reconhecido como representativo foi o samba do morro carioca, né? E o que aparece muito nas letras é essa convivência entre as pessoas, essa cultura, esse caldeirão cultural que eram os morros e que são ainda os morros cariocas, né? Então, sobretudo as letras representam muito essa vivência, né? Aquela ideia da malandragem, enfim, né? Isso é muito representativo, de fato, né? Dessa manifestação. E o que mudou desde que o samba começou há 100 anos atrás e agora? Qual é o espaço que ele tem dentro dos grandes gêneros, das rádios, da cultura brasileira?
digamos que muita coisa mudou. De lá para cá, nós assistimos ao surgimento de diversos outros gêneros. Alguns se tornaram mais importantes, outros menos. E eu diria que o samba ele não é mais tão unanimidade nos veículos de mídia tanto quanto foi no passado, né? Na chamada era de ouro do rádio, que vai mais ou menos dos anos 40 até final dos anos 50, o samba era quase que uma unanimidade, era grande parte da programação, né, das rádios, né? E hoje ele não tem toda essa inserção, mas ainda é, de fato, o gênero mais representativo, isso sem dúvida. Uhum. Aproveitando então, professor, a data, né, do Dia do Samba, eu te pergunto o que essa data representa para o gênero e o que o samba tem a comemorar agora com o seu centenário? Olha, essa data é importante principalmente para celebrar essa importância do samba, para nos fazer lembrar dessa história bonita de grandes artistas, dos maiores artistas da música popular brasileira passaram pelo samba. Então essa data de fato é importante para fazer essa celebração e para nos lembrar dessa história importante e dessa representatividade que o samba tem ainda hoje, né? Vindo um pouquinho aqui para Santa Catarina, até a rádio fica bem embaixo do curso de música e de vez em quando a gente ouve um batuque, né, Lucas? Ali embaixo o pessoal tá sempre tocando. Para trazer aqui para Santa Catarina, né, o samba tem representatividade aqui? Tem muitas rodas de samba espalhadas pelo nosso estado? Com certeza que tem. Não só em Santa Catarina, mas eu diria que em todos os estados o samba se faz presente. Eu moro em Florianópolis, posso falar um pouco mais sobre Florianópolis. Eu diria que é o gênero mais representativo entre a juventude. Existem muitas rodas de samba hoje tradicionais em Florianópolis e me parece que o samba ainda é uma unanimidade, inclusive aqui em Santa Catarina. Agora eu fico imaginando, será que o samba de Floripa e o samba lá do Nordeste é diferente, professor? Tem elementos diferentes, características diferentes? Com certeza. O gênero, ele dialoga com a cultura local, né? Eu acho que isso é uma característica importante, bem lembrada, bem colocada a pergunta. O gênero sempre conversa com a cultura local, né? E com certeza, nós podemos dizer que existe um samba mais catarinense, um samba mais baiano, um samba carioca, de fato. Uhum. Professor, então agora nesse ponto eu pergunto, como é que o samba é visto lá fora do Brasil? A gente já viu que é um gênero muito forte no Brasil e representa muito bem a nossa cultura, mas como o samba é percebido pelos outros países, como eles percebem essa parte da nossa cultura? O samba ele é muito celebrado também fora do país. Como eu disse, é o gênero mais representativo da cultura musical brasileira e ele representa muito essa ideia que nós temos desse mito da fusão das raças, né? Diversidade. Essa diversidade cultural brasileira, o samba tem esse papel, representa muito bem essa característica. Uhum. Eu lembro agora que nesse ano teve Olimpíadas e na abertura teve uma parte muito forte com referências a samba e essa mistura de culturas que você falou. Tu acha que por isso a abertura tenha sido tão aclamada, tenha sido tão elogiada, tanto no Brasil quanto fora, por mostrar um pouco do samba e de toda essa mistura que o Brasil representa? Eu particularmente fiquei muito impressionado com a abertura, não só eu, mas o mundo todo ficou muito impressionado com a qualidade daquele espetáculo e ele representou muito bem. Ele trouxe para a cena não só o samba, que era o que todo mundo já esperava, mas ele representou muito a diversidade cultural. O Brasil é um país com dimensões continentais e com uma diversidade cultural ímpar, né? Então, eu acho que a abertura das Olimpíadas foi, de fato, um momento que marcou muito bem essa diversidade e é claro que o samba todos nós já sabíamos e esperávamos que não poderia faltar. Uhum. Professor, como a gente falou desde o começo do programa, o samba, né, ele surgiu no Brasil, se desenvolveu aqui, mas teve origem em movimentos artísticos afrodescendentes, assim como muitas partes da cultura brasileira que sofreram influência de várias imigrações
né, que o Brasil teve ao longo da sua história, dá pra gente dizer que a cultura brasileira conseguiu se tornar algo único, mesmo que misturando tantos elementos ao mesmo tempo? Com certeza. A diversidade eu acho que é a marca principal do nosso país. E a aceitação dessa diversidade é algo fundamental para que nós convivamos em harmonia, né? Todas essas culturas, todas essas manifestações formam uma espécie de caldeirão que culmina nessa ideia que nós temos de uma identidade múltipla no Brasil, né? Agora, além do samba, além da música, né, que o samba traz, toda a sua musicalidade, instrumentos, tudo mais, que é uma grande representatividade, essa parte da cultura afro-brasileira traz mais quais outros tipos de cultura, de dança, enfim, que representam também, de uma maneira ou outra, o samba no Brasil? Eu diria que a principal delas, a principal manifestação talvez seja a religiosidade que nós herdamos da África, né? E que aqui foi reinventada pelos afrodescendentes e, enfim, o samba teve origem nesse meio, sobretudo, né? Os estudiosos do samba falam muito na casa da Tia Ciata, que era um lugar no Rio de Janeiro onde se reuniam diversos artistas e intelectuais nas festas que ela promovia, e a casa da Tia Ciata nada mais era do que um terreiro onde aconteciam diversas manifestações afrodescendentes, né? Uhum. E a partir disso, professor, o samba, depois de ele se constituir na história do Brasil, de estar com um gênero já consolidado, ele conseguiu ajudar a, como é que eu posso dizer, propagar outros gêneros? A partir do samba surgiram outros movimentos musicais? Com certeza. O samba é o carro-chefe, digamos assim, aquele que traz consigo toda a diversidade cultural do Brasil. E com certeza o samba foi que abriu muitos caminhos para a representatividade do Brasil lá fora. Eu me lembro muito de um filme de Walt Disney que chama-se Saludo Amigos, um tema com título em espanhol, que representa uma viagem de uma comitiva do Walt Disney que veio conhecer países, as culturas latino-americanas, e passando pelo Brasil, o samba foi o tema escolhido. A Aquarela do Brasil foi o tema escolhido para representar a passagem dessa comitiva pelo país. E levou para fora essa manifestação, o samba, abrindo, digamos assim, os caminhos para que o mundo conhecesse melhor a nossa cultura, né? Com certeza o samba é o carro-chefe dessas manifestações. Agora eu fico imaginando a pergunta do Lucas, porque aqui no Brasil também o pagode ele é forte, né? Sim. Tem a sua representatividade e tem gente que, dependendo da música, se confunde um pouco, né? Se é samba, se é pagode. Quais são as diferenças desses dois gêneros? Eu diria que não há diferença. O pagode, então tem motivo para se confundir. Tem motivo para se confundir, sim. As pessoas, por uma questão de gosto, às vezes querem diferenciar um de outro, mas eu diria que não há diferença. O samba, como eu disse, ele é múltiplo, ele engloba uma variedade muito grande de manifestações, né? E o pagode é uma delas, sem dúvida nenhuma. Uhum. Legal, professora, a questão do samba. Eu queria voltar um pouquinho, que eu acho muito curiosa a questão das rodas de samba. A gente pegou da parte da música. O que tem que ter mais nesse momento da roda de samba, além da parte musical? O que tem junto? O samba, quando falamos em samba, normalmente as pessoas pensam a música, o gênero, o ritmo, o canto, né? Mas com certeza o samba não pode ser desconectado das manifestações que vêm junto com ele, que é essa questão da festa, da roda, da dança, a bebida, a confraternização. Com certeza são coisas que são inseparáveis do samba, isso não há dúvida, né? Falando um pouquinho sobre também as rodas de samba, também existem outros elementos que possam caracterizar, tipo roupa, dança. O que mais que o samba traz nesses ambientes? Olha, eu diria que é difícil a gente
elencar elementos, porque, como eu disse, o samba é algo múltiplo, né? Nós não podemos pensar no samba como algo engessado, então é difícil dizer o que o que é obrigatório, né? O que caracteriza, né? Não sei se Mas responde, atualmente, né? assim, tem alguma coisa, algum elemento que caracterize o samba da transformação toda que ele teve de 100 anos para cá? Talvez... Tem alguma característica que tenha modificado mesmo ele? Algumas características, digamos, se mantêm como o ritmo, né? A harmonia da música também é algo que é representativo, que é característico do samba. A instrumentação, como vocês perguntaram anteriormente, com certeza são elementos que nos ajudam a identificar o samba, né? Nós queremos agradecer, professor, a sua participação. O Viva já está chegando ao fim, comemorando o Dia do Samba, né, Lucas? Exatamente. Isso aí, professor, muito obrigado. E obrigado também a você em casa, mais uma vez acompanhando o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.